Aonde foi parar a testosterona dos angolanos? Saudações a todos de acordo ao horário. Kleber dos Santos novamente aqui diante da câmara. E o que eu estou para dizer é uma coisa que muitos homens angolanos não vão gostar de ouvir. Vocês enfraqueceram. Pior até, vocês desaprenderam a ser homens. E isso é algo muito, mas muito preocupante. E antes que alguém venha aqui com os discursos das redes sociais para me chamar machista, saiba já que é exatamente este o problema atual. Hoje, muitos homens têm medo de serem chamados de machistas, narcisistas, ciclistas, alpinistas, contabilistas. Não, tem um homem não contabilista. Realizador. Já começaste, realizador. Eu vou fazer como? Mas entra também, né? Sim, sim. Vocês têm medo de serem chamados com estes adjetivos e esqueceram de ser homens com personalidade. Vocês perderam a essência masculina. Vocês sabem como é que eram os homens angolanos em 1966? Em 1966, os homens angolanos viviam sob o domínio colonial, primeiramente. Era aquela fase do início da Guerra da Independência. O papel do homem e o modo de vida do homem variava muito naquela altura. Isso era mais de acordo ao lugar na sociedade. Se o homem morava na cidade e era alfabetizado, ou se ele trabalhava no campo ou nos museques e integrava um movimento de guerrilha que resistia a Portugal. Muitos homens eram operários, eram empregados domésticos ou trabalhadores braçais, estás a ver? Trabalho físico, trabalho em fábrica. Isso aumentava muito a testosterona. O sofrimento puro tinha essência masculina. Os homens naquela época, pelo menos até 76, viviam sob constante repressão da PID-DGS. Vocês putos não sabem, né? Mas é a polícia portuguesa. A PID controlava todo tipo de reunião, prendiam suspeitos de apoiarem a independência. Era pau em todos os lados, os homens eram fortes. Os tempos críticos daquela altura transformaram os homens em homens fortes. E os tempos atuais transformaram os homens em homens fracos. E outro, apenas uma pequena minoria de angolanos tinha acesso a estudos superiores ou cargos administrativos. Estudar muito não nos deixou mais inteligentes. Quem usou mal os estudos encontrou brechas no conhecimento para aceitar toda a merda possível e se tornar homem fraco. Em março de 1966 foi fundada a UNITA, lá no Mochico. UNITA, mano. Definição de testosterona. UNITA. Definição de aura em Angola. Jonas Malheiro Sidônio Savim. Esse. Aura. Esse é mais velho era terrorista. O realizador sabe. Opa. Estás a ver? No meu tempo. Os homens que entravam na guerrilha adotavam uma vida de extrema mobilidade nas matas, tinham táticas de emboscada, organização comunitária. Estás a ver o modo furtivo que vocês só veem no Call of Duty, Killzone, Battlefield e outros jogos FPS. Os cotas viveram isso, estás a ver? Era testosterona infinita, mano. No interior, no Planalto Central, a maioria dos homens se dedicavam à agricultura, pecuária, caça. Vocês já não fazem isso? Pelo menos eu e meus tropas plantamos árvores. Eu plantei boa de mangueiras, eu plantei cajueiros. Eu sei fazer física. Eu cacei boa de catuituí. Quem não conhece? São pássaros, tá vendo? Cacei esses mano. Agora vocês fazem o que hoje para se conectar com a natureza? Nada. Muito WhatsApp. Pelo menos até
96, nós priorizávamos a preservação cultural. Nós mantínhamos vivas as estruturas comunitárias e linguísticas. Nós não nos interessávamos se eram ovimbundos, ambundos, bacon, mas preservar a cultura, etnia e língua era importante. Apesar da pressão da aculturação colonial que os cotas passaram, até aquela década ainda conseguia, né, mostrar que sabe falar um pouco daquilo, um pouco disso. Agora esses putos não aceitam falar quimbundo, não falam mundo, não falam quicom. As línguas nacionais estão a morrer, porque as pessoas agora acham que falar língua nacional é coisa de atrasados e matumbos. Sentem vergonha na escola. Se ensina inglês desde cedo, os pais pulam, tá bom. Mas se tiver cadeira de quimbundo, quicongo, umbundo, vão falar, isso também não faz ninguém reprovar. Tinham que ensinar inglês. Tá sabendo? Esse pensamento lixou o nosso país. Esse pensamento nos tornou homens fracos. Agora, desde 1996 a 2026, o nível de testosterona decaiu de forma drástica. O homem saiu de macho a femi-macho, semi-macho. Isso existe, Dr. Kleber? Mano, estamos a inventar palavras novas para definir esse juiz. Olha, já não ajudamos. Tá sabendo? Vocês já nem saem com os amigos porque vão vos galhar nas vossas mulheres. Homem precisa sair, estar com bons amigos pelo menos uma vez por semana. Isso repõe muito a testosterona e baixa muito o estresse. Você sai de manhã, fica no escritório, na fábrica ou na vila. Volta em casa e encontra mais escritório. Recomendo a você. Pelo menos uma vez por semana, tens que ter o hábito de sair com os teus amigos. Tem que ter o hábito de beber um copo, conversar. Pode ser sem dinheiro. Homem não precisa de dinheiro para se divertir e repor as energias masculinas. Nós já ficamos boas de horas a conversar com caras que nós nem conhecemos, não sabemos os nomes até hoje. Aquele debate saudável e não sei o que, troca de ideias. Não precisa de dinheiro e aquilo não tem preço. Estás a perceber? Agora, você que está a me assistir, você concorda com tudo para não criar conflito. Você pede desculpa quando não fez nada. Você tem medo de dizer não. Você fala desculpa por ser homem. Não tem. Você, a tua opinião muda constantemente só para agradar a mulher. Você não consegue discordar de uma mulher sem entrar em pânico, mano. Bro, isso não é respeito. Isso é simplesmente medo de ser rejeitado. E você não pode ter medo de ser rejeitado. Homem já nasce com não, filho. Em 66. Uma avó disse minha avó tá a resmungar, bastou falar uma merda, porrada. Antigamente. Antigamente era assim. Isso é brincadeira. Violência doméstica não. Mas atenção. Respeitar uma mulher não significa concordar com tudo o que ela diz. E se hoje a sociedade está como está, é porque vocês concordam com tudo o que as vossas mulheres dizem, ou com tudo que qualquer mulher diz, porque querem a aceitação das mesmas. Percebem, né? Porque você pode defender os direitos das mulheres, mas isso não significa que tens que abandonar a tua própria opinião. Você pode respeitar alguém e ainda assim discordar dessa pessoa. Você pode ter um pensamento livre e independente, mas de forma correta. Homem de verdade, tá vendo? Homem com personalidade, não precisa de aprovação constantemente, do jeito que vocês querem fazer. E isso tá a lixar o país. Tá mesmo a comprometer a estrutura social do nosso país. E outro fenômeno curioso. Tem homem que transformou a própria identidade numa competição por aprovação feminina, e isso é que me queima mesmo já a merda do cérebro. Tipo, ele só quer se mostrar, a vida dele é só, olha como é que eu sou desconstruída,
olha, não tenho masculinidade frágil. Eu não sou machista. Minha mulher pode andar com roupa nua, pode andar com roupa curta, porque roupa não define caráter. São esses que Tá vivem. entendendo? Eu concordo sempre. Olha como é que eu concordo contigo. Olha como é que eu sou diferente dos outros homens. O papo é feminista. No coração, ele não concorda com nenhuma dessas merdas. Tá sabendo? Mas por ser um banana, tá sabendo? Por ele ser um banana, tem que falar isso para agradar essas bestas. Isso não é consciência. Ele tá a gritar, por favor, me gostam só, gostem de mim. Isso não é consciência, é infantilidade. Depois, são vocês que reclamam que os homens estão perdidos. Mas como é que não vão estar? Vocês começam já a ensinar criancinha pequena, né? Criancinha pequena. Não seja agressivo, não seja dominante, não seja machista, não seja competitivo, não responde, pede desculpa sem estar errado, não impõe limite, nunca discorda de nada. Vocês querem o quê? Vocês não ensinam o essencial. O essencial seria você ensinar o teu filho ou o rapaz pequeno, o menino, a ser firme, sem ser burro. Ser firme, sem ser idiota. É isso que você deve ensinar. Mas como as redes sociais são cor-de-rosa, estamos a ensinar as merdas nas nossas crianças, nos futuros homens. Vocês têm que entender, masculinidade saudável não é bater ninguém, não é humilhar a mulher, não é odiar os gays, não é tratar ninguém como inimigo, mas também não é viver ajoelhado diante da aprovação dos outros. Você tem que saber lutar quando é necessário se defender, filho. Um homem precisa saber dizer: não concordo, não quero, isso não serve para mim, você está errada, eu mudei de opinião, eu assumo a responsabilidade. Você não precisa transformar a conversa numa guerra, tens que ter atitude. Você não pode fazer tudo o que as outras pessoas querem que você faça para agradar uma certa pessoinha também. Que brincadeira é essa? Você tem que ser maduro, isso é maturidade, isso é verticalidade, personalidade, idade, tá sabendo? Você tá a rimar. Aonde foi parar a testosterona dos angolanos? Quando é que nós começamos a ter mais medo de desagradar os outros do que perder a nossa própria identidade? 1966? 2026? Nós perdemos completamente a testosterona e também perdemos a coragem de dizer não. Concordas com o que eu estou a dizer ou só estou a falar um monte de merda que ninguém quer ouvir? Marca um homem que precisa ouvir isso. E se não concordas, comenta aqui embaixo qual foi a parte que te incomodou. Quero discutir contigo. Era só isso. Tamo junto. Bateu.